Pode parecer um pouco estranho começar uma playlist de análise com um vídeo sobre desigualdades, mas as desigualdades elas são fundamentais para demonstrar muitos teoremas importantes de análise real. E existem alguns erros que a pessoa pode cometer. Ela pode achar que certas coisas valem, sendo que não valem, e isso a gente vai ver aqui. Vendo a demonstração também, a gente vai conseguir entender melhor por que essas coisas que as pessoas às vezes erram não valem, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui algumas propriedades. Primeiramente, dizer que A é maior que B é a mesma coisa que dizer que a diferença A menos B é um número positivo. Então, fazer A menos B vai gerar um número que é maior que zero. Beleza, partindo daí a gente consegue demonstrar essas propriedades. Então, demonstração. Vamos demonstrar aqui. Primeiramente, o item 1. Por que se A é maior que B, eu posso dizer que A mais C é maior que B mais C? Por que eu posso somar o C em ambos os lados? Ora, porque A maior que B, conforme a gente viu aqui, é a mesma coisa que dizer que A menos B é maior que zero. E eu posso fazer o seguinte. Eu posso somar zero aqui. Se eu somar zero aqui, se eu estou somando o C e depois subtraindo o C, eu estou somando zero a isso aqui. Então, o que eu tenho aqui nisso aqui tudo é exatamente o A menos B. Eu não alterei em nada esse número aqui, porque o que eu aumentei, eu depois tirei. Então, beleza. Isolando aqui, eu posso dizer que A mais C menos B mais C maior que zero, e aí eu tenho que A mais C é maior que B mais C. Beleza. Então eu tenho aí demonstrada aí a primeira propriedade. Vamos à segunda. Para C maior que zero, AC é maior que BC. Obviamente assumindo que se A é maior que B, né? Então A maior que B implica que AC é maior que BC se o C é maior que zero. Por que isso é verdade? De novo, A menos B é um número positivo. Se eu pego um número positivo e multiplico ele por um outro número positivo, o que eu vou ter? Eu vou ter também um número positivo. Naturalmente. Então eu aplico a distributiva, AC menos BC maior que zero, AC maior que BC. Beleza, demonstrei aqui para o caso do C maior que zero. Mas se eu tiver um C menor que zero? Se eu tiver um C menor que zero, eu estou pegando aqui um número que é positivo, que é o A menos B, e estou multiplicando por um número negativo. Mais com menos é menos. Então aí eu vou ter o caso em que A menos B vezes C vai ser menor que zero. Aplicando a distributiva, eu vou ter isso aqui. Então eu vou ter que AC é menor que BC. Beleza. Demonstrado aqui também. Agora vamos demonstrar a propriedade 3. Se A é maior que B e C é maior que D, eu posso somar as desigualdades. Eu posso fazer A mais C e B mais D. Por quê? Se eu tenho A é maior que B, isso implica que isso é um número positivo. Beleza. C é maior que D, isso implica que C menos D é um número positivo. Beleza. Se eu somo um número positivo com outro número positivo, eu vou ter um número positivo. É uma coisa muito evidente. Então eu posso fazer que A menos B mais C menos D é um número positivo. Beleza. Então se eu pego A mais C menos B mais D, porque aqui eu tenho menos B e aqui eu tenho menos D, eu só estou botando o sinal de menos aqui fora, o que eu vou ter? A mais C maior que B mais D. Beleza, demonstrado aqui também. E agora o último, que é o 4. Vamos demonstrar aqui. Que é o seguinte, se A é maior que B e C é maior que D, e aí eu estou supondo que A, B e C são números positivos, eu tenho que AC é maior que BD. Vamos ver o porquê. Vamos lá. A menos B é um número positivo. C menos D é um número positivo. Beleza. Eu posso pegar aqui
Ou melhor, não preciso nem fazer assim. Se eu pegar aqui A maior que B, eu já demonstrei que se eu multiplicar ambos os lados por uma constante, por um número positivo, a desigualdade se mantém. Então eu posso fazer aqui AC maior que BC. Não tem nenhum problema. E eu posso fazer aqui, no caso aqui, do C maior que D, eu posso multiplicar ambos os lados por um número real positivo. A gente já demonstrou aqui nessa propriedade 2. Então eu posso pegar e multiplicar por B em ambos os lados. Aqui eu mantenho a desigualdade porque eu sei que C é um número positivo. E aqui eu mantenho a desigualdade porque eu sei que B é um número positivo. E aí, por transitividade, como eu sei isso é maior que isso e isso é maior que isso, então eu posso concluir que AC é maior que BD. E está aí demonstrado. Beleza. Agora vamos ver alguns erros muito comuns que podem acontecer na hora de manipular desigualdades. Erros comuns. Um erro comum possível é o seguinte: você não pode achar que só porque vale a soma das desigualdades e você querer subtrair as desigualdades. Vou dar um exemplo aqui numérico para mostrar por que isso gera absurdos. Se eu tenho aqui, por exemplo, 4 maior que 1, por exemplo, e eu tenho aqui, vamos supor aqui, 5 maior que 2. Isso. Isso. E se eu fizer 4 menos 5, eu vou ter menos 1. Se eu fizer 1 menos 2, eu vou ter menos 1. E aí eu vou chegar a um absurdo. Eu simplesmente fiz aqui a regra que a pessoa imagina, né, é que ela pode subtrair as desigualdades, fazer a primeira menos a segunda. Fiz aqui, ó, 4 menos 5 menos 1. 1 menos 2, menos 1 também. E aí eu tenho um absurdo de que menos 1 é maior que menos 1. Então você não pode fazer isso. Você pode somar as desigualdades. Agora, subtraí-las você não pode. Outro erro comum também. Se eu tiver aqui, por exemplo, 100 maior que 50 e 400 maior que 100. Isso. Aí, se eu quiser dividir as desigualdades, eu também não posso fazer isso. Eu não posso garantir que isso vai dar uma desigualdade verdadeira. Porque se eu fizer aqui, ó, por exemplo, 100 sobre 400 maior do que 50 sobre 100, aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 1/4 é maior que meio. Isso é um absurdo. Você está dizendo que 0,25 é maior que 0,5. Isso também é um absurdo. Você não pode fazer uma coisa dessa. Então, eu achei interessante trazer a demonstração, tanto para você conhecer a demonstração e saber por que funciona, por que essas coisas são verdadeiras, e também para entender quais são os erros comuns que podem acontecer, de você não entender exatamente por que essas desigualdades são verdadeiras. Então, basicamente, você pode somar as desigualdades, multiplicar as desigualdades, mas você não pode subtraí-las e nem dividi-las. Basicamente é isso.